E seguimos aqui com a nossa pauta, que é sobre o Eric Pulgar, né? Que já está algumas partidas, né? O Flamengo vem aí querendo aproveitar a semana livre para acelerar, correr contra o tempo para que o Eric Pulgar esteja à disposição do Sampaoli, né? E isso já pensando no jogo do próximo sábado, né? Que é contra o América Mineiro, o jogo que vai ser disputado no Maracanã a partir das 16 horas. E seria importante, o Petit e Nazário, poder contar, né, com o Pulgar. Por quê? Porque no meio da outra semana a gente joga com o Atlético Paraná, com o Grêmio, né, pela Copa do Brasil. E aí você tendo o Pulgar, que, sabe, o cara volta sem ritmo, não tá 100% fisicamente, né? Já seria ali, né, um jogo para que ele ganhasse ritmo, né, Nazário? Importante, né? Importante até pelo momento que ele vive, né? Veio numa crescente e acabou que fez falta, né? A gente viu que ele tá fazendo falta ali na volância do Flamengo, porque ele conseguiu entrar no jogo, né? E tá se tornando uma peça que, quando não se encontra em campo, a gente sente falta. E isso que me deixa preocupado. Quando você tem um jogador, né? Óbvio que a gente quer que ele suba ainda mais a ladeira, mas quando você tem um jogador que, quando ele não tá, fica um buraco no setor, aí a gente precisa, opa, calma aí. O Flamengo, eu sempre falo, o Flamengo não pode ter a mesma postura dos times que tem um time titular e tem um reserva. Saiu o titular e entra reserva, fica um abismo técnico. Não pode acontecer isso. O Flamengo não está em condição de entrar nessa vibe, por conta da estrutura, por conta da saúde financeira, por conta de tudo que a gente vem construindo já nesse momento, nesse tempo todo, para chegar nesse momento em que agora começa a apertar o funil, né? A coisa começa a ficar mais estreita e, óbvio, a gente vai ter 3 cartões amarelos, a gente vai ter expulsão, a gente vai ter o desgaste muscular, a gente vai ter, eventualmente, a convocação para a seleção. Então, isso a gente sabe, está no calendário, acontece no futebol há 200 mil anos. Então, o que a gente precisa, e de novo, né? Hoje é dia 18. A janela fecha dia 4. Janela fecha dia 4. Precisamos de um lateral direito, porque a gente está colocando a responsabilidade toda no Wesley, né? Na lateral esquerda, ainda dá para segurar a onda com Felipe Luiz e Ayrton Lucas, titular absoluto, por questões óbvias, por um envolvimento gigantesco, uma subida técnica fantástica, né? E o Felipe Luiz entra, mas não é aquele cara que vai jogar 10 partidas seguidas, a gente sabe disso. Agora, lá na lateral direita, hoje, se o Wesley quebrar, irmão, a gente está em apuros. Vai botar quem? Varela? Mateuzinho está treinando, fora de ritmo ainda, não é o momento. Então, a gente precisa ter atenção, né? Lateral direita, o setor de meio, né? O meio campo, o meio armador, a gente precisa muito de um meio atacante, melhor dizendo, e eu acho que a contratação do Claudinho ou do De La Cruz, ou os dois, é interessantíssimo para o Flamengo, que a gente tem outro problema ali, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Quando os dois não se encontram, ou quando só tem um, o Flamengo fica mais vulnerável ou absolutamente vulnerável na ausência dos dois. E aí é aquele detalhe, o Flamengo não pode gastar dinheiro para comprar problema. Já chega os problemas que nós temos e que alguns foram embora. Então a gente está num momento, eu acho, que já deu para aprender que agora a gente precisa, já que já se colocou a norma de, olha, não queremos mais medalhões com 30 anos, com 32, pô, show de bola, parabéns. Tem que comprar certo. E segundo, um grande mestre que eu tive, mestre Aníbal, né, já falecido, ele falava que o segredo da venda é a compra. Se você comprar bem, você vende bem. Se você não comprar bem, você tem problemas. Você imagina se nós tivéssemos comprado o Vidal, fosse caro. Problema que a gente arrumou. A gente teve problema com o Marinho. Então,
é muito importante que o Flamengo adote uma postura definitivamente assertiva para que as contratações sejam em alto nível, né? E tem um detalhe. Já estou vendo a imprensa falar que o Sampaoli está cobrando, está pressionando, e a diretoria... Inclusive, hoje eu fiz um short sobre isso. A diretoria... Eles não sabiam. Calma. Meu irmão, Eles não quem é que não sabiam. sabia disso? Eles Quem é não que não sabia sabiam, disso? né? Quem é Eles que não não sabia sabiam. disso? E vou falar mais. Flamengo passando pelo Grêmio e São Paulo passando pelo Corinthians, que, aliás, eu acho que vai acontecer. Você imagina o Flamengo na final contra o Dorival, irmão. E pior ainda, Meu Deus. se o Flamengo perde para o São Paulo, o que a diretoria vai falar, meu compadre? Fala para mim. Que medo que eu tô dos deuses do futebol. Olha, Cara, eu tô pensando nisso direto. A gente não vai ter culpa se os deuses do futebol quiserem aplicar um castigo desse no Flamengo, meu irmão. falei isso hoje no short. O torcedor vai passar mal com isso, irmão. Isso aí você pode ter certeza. Tomara que isso não aconteça, porque, cara, se tem uma coisa que funciona no Brasil, a lei do ex. É pensão alimentícia e lei do ex. É certo acontecer. E se for Flamengo e São Paulo na final, meu camarada, vai ser um Deus nos acuda, meu irmão. Vai ser um Deus nos acuda. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!